A gente tá para destravar uma nova camada da realidade, pessoal, que vai transformar o mundo em uma coisa que é absurdamente diferente daquilo que a gente sequer poderia imaginar. Os imigrantes farão, na minha visão, um papel importante nisso, porque, como já vem sido aventado aí, não existem americanos o suficiente para trabalharem com a dinâmica econômica do país hoje. E se a gente estiver falando de um salto quântico econômico, a gente vai precisar de muito mais gente. É no instalar de dedos que a gente vai ver uma realidade onde a Groenlândia de repente passa a ser o território de exploração americana. No instalar de dedo que a gente vai ver o Panamá de repente voltando ao controle dos americanos. É no instalar de dedo que a gente vai ver o Canadá sendo anexado como território americano, talvez como o 51º estado americano. O Donald Trump, ele tem tudo que ele precisa para fazer acontecer, a faca e o queijo na mão. É só uma questão dele querer. Se isso acontecer, a gente pode ver sim uma saída aqui do país na ordem dos milhões de imigrantes indocumentados aqui nesses próximos 4 anos. Começando então mais um vídeo, senhores. Sentem aqui no meu banquinho de carona, vamos trocar uma ideia. Esse aqui é o formato que eu gosto muito porque não tenho tanto compromisso assim com o roteiro. Eu simplesmente vou falando como se você estivesse aqui do meu lado e eu quero que você fale comigo também. Deixa sempre um comentário para eu entender qual que é a sua opinião. Eu leio todos os comentários, embora eu não possa responder todos, eu leio todos. Então é sempre um prazer ver qual que é a sua opinião sobre o vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Qual que é o tema do vídeo de hoje? Futuro dos Estados Unidos com Donald Trump. Todo mundo é um especialista em geopolítica agora, né? Brincadeiras à parte, eu não sou especialista em absolutamente nada, eu sou só um Zé Ruela aqui na internet, mas eu gostaria de dar a minha opinião, trazer a minha visão, né, sobre o que eu penso que a gente pode esperar aí para esses próximos 4 anos. Eu acho que nesse governo a gente pode esperar muita coisa interessante para economia, para geopolítica e também para imigração, até porque é sobre isso que o Donald Trump ele fala o tempo todo, né? Sempre traz nas narrativas que ele cria para que a mídia possa comentar sobre aquilo que ele está dizendo. Vamos falar primeiramente sobre a questão da imigração, que eu acho que é o que mais interessa a vocês, né? Eu comentei alguns vídeos que eu achava que dificilmente a gente veria assim uma deportação em massa, mas eu vou dizer para vocês que eu andei refletindo sobre esse ponto e pensando que esse governo pode usar tecnologia, né, inteligência artificial, automações para poder ajudar com esse processo. Talvez não seja tão difícil assim, em especial se a gente considerar a hipótese de que os imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos decidam voluntariamente deixar o país. E não é difícil de se fazer isso. Se o governo, por exemplo, trouxer leis que, exemplo, proíbam um estrangeiro que esteja ilegalmente aqui dentro, indocumentado, consiga uma carteira de motorista, por exemplo. Imagina quantas pessoas não teriam as suas vidas dificultadas em estados como Califórnia e Massachusetts. Imagine que passa a ser mais difícil você conseguir alugar uma casa se você não for capaz de provar que você tem status legal aqui dentro do país. Isso é possível, porque tem várias coisas que para você fazer aqui dentro, você precisa ter status legal. Sem status legal você não consegue. Assim como tem várias coisas que você consegue fazer mesmo com um status ilegal, ou então sem status aqui no país. Por exemplo, você consegue abrir uma empresa aqui mesmo que você tenha entrado pelo México. Se você tiver o seu passaporte, por exemplo, você consegue abrir uma empresa. Imagina que de repente você não pudesse mais abrir uma empresa se você está no país ilegalmente. O que a galera que não consegue trabalhar porque não tem um documento de trabalho, mas abre uma empresa para usar o WIN number, né? Aquele tax ID da própria empresa para declarar recebimentos e pagamentos. Imagina o que esse cara faria. Ele pode fazer isso. O IRS hoje recebe a declaração de imposto de várias pessoas que estão ilegalmente aqui dentro do país, que estão utilizando, por exemplo, o famoso IT number. Vocês já devem ter ouvido falar. O IT number ele é um número, um tax ID, é um número de identificação de contribuinte, né? Para quem não é elegível ao Social Security Number, que é o número de identificação do contribuinte oficial. E se um ilegal não conseguir mais tirar esse tipo de documento e vários outros que eu poderia ficar exemplificando aqui para vocês, definitivamente a vida dessas pessoas será muito mais difícil. Eventualmente a gente pode ter deportações voluntárias ou então saídas voluntárias, pessoas decidindo que, cara, quer saber, não tá mais fazendo sentido, não tá mais tão bom quanto era antes, eu não vou conseguir fazer o que eu fazia, então eu vou embora. Isso pode acontecer. O governo pode inclusive incentivar essas pessoas a irem embora, como outros países fazem, dando, por exemplo, ali um valor 3, 4, 5 mil dólares que seja, para que essa pessoa volte. Acho bem difícil que o Trump faça isso, mas enfim, se isso acontecer, a gente pode ver sim uma saída aqui do país na ordem dos milhões de imigrantes indocumentados aqui nesses próximos 4 anos. É do interesse dos Estados Unidos que isso aconteça? Não sabemos. Afinal de contas, o país também tem um problema da sua pirâmide etária, né? Como vários outros, como a China tem, como vários outros países têm. Então, não sei se é do interesse deles que esse tanto de gente saia daqui. Mas se for,
e se eles tiverem um número muito grande, em especial de pessoas que cometeram crimes, ou então que tem um background que, cara, não sei, seja pouco aceitável, essas pessoas podem sim enfrentar esse tipo de problema. Eu não acho que muda, eu acho que na verdade até muda, mas muda para melhor, porque pelo que a gente está vendo, se de fato os Estados Unidos forem fazer o que está sendo prometido que seja feito, definitivamente vai se precisar de muita gente aqui no país. O próprio Trump falou isso, né? A gente vai precisar de muita gente. A gente vai ter que trazer muita gente. Ele tem dito isso. Então, isso pode fazer com que a gente tenha vagas abertas para que pessoas possam vir para cá. A gente está falando de um governo que foi eleito com a maioria dos votos, não apenas no colégio eleitoral, mas em termos de quantidade mesmo, pessoas escolhendo o candidato. Então, o Donald Trump ele tem muito apoio popular. Segundo, ele tem a Suprema Corte que vai com certeza dar um apoio ali bacana para as ideias que ele tem. Ele tem um Congresso que tem a sua maioria republicanos, ele tem um Senado que também tem a sua maioria republicanos. Então, o Donald Trump ele tem tudo que ele precisa para fazer acontecer, a faca e o queijo na mão. É só uma questão dele querer. Confio nele? Mas de forma alguma, não confio nele, cara. E não confio em nenhum deles. Eu acho que você também não deveria confiar em ninguém. Nem no Elon Musk, que tá ali. Eu acho que principalmente você não deveria confiar no Elon Musk. Definitivamente você não deveria confiar no Elon Musk, cara. A gente não pode negar que muita gente simpatiza principalmente com essas duas figuras, né? E eu não vou negar também que eu simpatizo com algumas das ideias dessas pessoas. O fato de eu simpatizar com algumas das ideias não significa que eu simpatizo com eles em si, né? E nem que eu apoie eles indiscriminadamente. Eu tô olhando com bastante, mas bastante cuidado esse novo governo e, em especial, eu tô olhando com bastante cuidado o poder que o Elon Musk ele tá absorvendo para ele, né? Eu acho que para quem vai emigrar legalmente para cá, as portas serão abertas e se a gente conseguir com que leis sejam aprovadas ou pelo menos aumento na cota dos vistos, a gente nem precisaria de novos vistos não, eu acho que os que tem já são bem legais, vistos como o O1, vistos como o H1B, vistos como o EB2NIW, que muita gente conhece, vistos como o F, por exemplo. Será que finalmente vai chegar o momento que os caras vão aprovar que estudantes de inglês aqui possam trabalhar pelo menos 20 horas semanais? Estudantes de universidades que não têm Day One CPT possam trabalhar pelo menos 20 horas semanais? Eu acho um absurdo, cara, o estudante não poder trabalhar 20 horas semanais aqui se ele não tiver matriculado em um curso que permita que ele faça o CPT, né? Que eu já falei para vocês várias vezes aqui. Eu acho isso um completo absurdo. Será que nesse governo a gente vê isso mudando? Porque não faz sentido nenhum e isso deveria mudar. Não sei, talvez a gente veja, talvez a gente não veja, mas essa é uma hipótese. Eu acho que a gente está aí com tudo que a gente precisa para que a imigração, as leis de imigração, elas sejam atualizadas, porque o INA ele foi desenhado há décadas atrás, tem um monte de adendos ali que, cara, foram feitos também há muito tempo atrás. A própria cota de emissão dos vistos atuais é um negócio que está defasado, não faz mais sentido com o mundo que a gente vive hoje, globalizado, onde os talentos eles estão trocando de países como eles trocam de cuecas. A verdade é que esse pessoal vai para onde paga mais. Claro que a gente faz isso, a gente vai para onde nós somos melhores tratados, né? Se a gente vive num país que só pisa na gente, não faz sentido a gente ficar nesse país, então por que eu vou ficar lá? O imigrante tem que fazer isso mesmo, ir para onde ele é melhor tratado. E essas leis precisam ser atualizadas. Veremos se isso vai acontecer ou não. Outro ponto, economia. Eu acho que a economia, cara, tem tudo para bombar, né? Em especial considerando que a ideia nesse momento é reindustrializar os Estados Unidos, principalmente porque os Estados Unidos perdeu muito, mas muito emprego. Perdeu não, eu acho que a palavra não é nem perdeu, entregou muito emprego para outros países, né? Em especial a China, que hoje produz basicamente tudo que o mundo consome. Tudo não, mas boa parte do que o mundo consome. Não foi inteligente e a gente já entra nesse ponto da geopolítica também, mas eu acho que a ideia agora vai ser de reindustrializar o país, principalmente considerando que essa economia que hoje está regendo aqui os Estados Unidos, baseado no Vale do Silício, baseado em toda essa explosão tecnológica que a gente viu, que trouxe, cara, assim, um avanço gigante. E eu acho que a gente só tá falando de pessoas tentarem ser trilionárias agora por causa da tecnologia, por causa de empresas do Vale do Silício, senão a gente não estaria falando nesse nível de produção de riqueza, né? E eu acho que os Estados Unidos errou a mão em não se lembrar que vão ter sempre gerações que não vão se adaptar às tecnologias atuais e que dependerão de tecnologias anteriores. Então, os Estados Unidos, que foi um país que por muitos anos, por muitas décadas, foi aí um polo de produção de automóveis, por exemplo, entregou isso de mão beijada para a China. Os caras produzem
carro pra caramba lá hoje, os Estados Unidos produzem muito pouco carro. Então, que sentido faz isso? Eu acho que a gente vai ter um retorno de indústrias aqui pro país, principalmente porque aquele cara que tá com 50 anos, 55 anos, que ainda trabalha, que nos Estados Unidos se trabalha com 60 anos tranquilamente, 70 anos, você para de trabalhar quando você quiser, ou quando você conseguir, né? Mas a real é que tem muita gente que não para de trabalhar porque não quer, cara, não faz sentido, não vou me aposentar, não quero, eu quero me manter produtivo. Mas não tem emprego para essas pessoas. O que essas pessoas vão fazer? Porque a tecnologia vai tomando tudo e aí não sobra emprego para essa galera e muita gente não se adapta a essa realidade de blockchain, IA, computação quântica, não faz sentido para essas pessoas. Então, eu acho que a gente vai ter a geração de muitos trabalhos aqui, mas muitos trabalhos mesmo. E se a gente tiver uma economia pujante nesse sentido, obviamente isso vai se derramar para outras indústrias, para outros tipos de serviços, né? Que a gente vai com certeza ver por aqui. E aí, saúde cresce, a próprios serviços mesmo vai crescer, a educação cresce, mercado financeiro cresce, as pessoas estão mexendo mais com dinheiro. Eu acho que isso é bom para a economia como um todo. Os imigrantes farão, na minha visão, um papel importante nisso, porque, como já vem sido aventado aí, não existem americanos o suficiente para trabalharem com a dinâmica econômica do país hoje. E se a gente estiver falando de um salto quântico econômico, a gente vai precisar de muito mais gente. Então eu acho que aí entra mais um ponto positivo para você que quer imigrar para cá. É uma janela nova de oportunidade que vai se abrindo, né? Sempre abrem janelas, fecham janelas. Eu já falei aqui de várias janelas que se abriram, que se fecharam, mas fecha uma, abre uma outra. Daqui a pouco a gente, se não vê uma janela, a gente faz um buraco, né? Não faça um buraco, não. Esqueça esse exemplo. Esse exemplo não ficou legal. Não faça um buraco para entrar, não. Mas eu acho que o imigrante ele vai se beneficiar demais nesse sentido. A gente tá para destravar uma nova camada da realidade, pessoal, que vai transformar o mundo em uma coisa que é absurdamente diferente daquilo que a gente sequer poderia imaginar. Nós não temos capacidade de imaginar aquilo que vai acontecer. A gente até tem, né? Porque eu acho que a ficção, ela pregou muito do que aconteceu e influenciou muito naquilo que a gente está criando como realidade hoje, a ficção científica. Mas é muito doido, cara. É tão dinâmico o que está acontecendo. Essa coisa de exploração espacial, de computação quântica, de geração de energia nuclear, por exemplo, que é o que os caras estão trabalhando agora, porque a inteligência artificial e a computação quântica está consumindo tanta energia, a necessidade de energia é tão grande que, se não houverem novas fontes de energia que sejam renováveis, que não sejam poluentes, que não destruam o nosso mundo e que sejam algo próximo do infinito, a gente não dá conta de fazer o que a gente quer fazer. Para vocês terem uma ideia, aqui a galera tá pesquisando coisas absurdas, cara, como teletransporte. Se você vai olhar as patentes que os Estados Unidos têm, cara, é um negócio assim, eu fico pensando, bicho, esses caras são de outro mundo, eles têm contato com alienígena, não sei, alguma coisa tem aqui que a gente não sabe, porque olha o nível. Vocês sabiam que os Estados Unidos têm tecnologia de manipulação do tempo? Cara, é assim, é um nível absurdo. A minha esposa tá estudando agora biotecnologia e, assim, as coisas que a gente fica vendo, a gente fala assim, bicho, não é real essa parada, isso aqui é filme, mas é realidade. Então, pra quem fala que os Estados Unidos vai cair, que é o império em decadência, eu não discordo que a China está vindo numa velocidade gigante, muito por incentivo do próprio Ocidente, né, que injetou grana pra caramba. Quando os caras lá eram, sei lá, 60, 70 anos atrás, os caras eram um agrupamento de aldeias que plantava arroz. Olha o que esses caras fazem hoje. E aí o avanço tecnológico que esses caras estão agora, estão obviamente cada vez mais diminuindo o distanciamento entre Estados Unidos e China. Então tem muita gente que já prevê que a China vai passar os Estados Unidos, mas falar que os Estados Unidos está em declínio é não pensar que os Estados Unidos têm capacidade de resposta. E é óbvio que nesses últimos 4 anos esse país aqui, cara, se enfraqueceu demais geopoliticamente falando. É um país que demonstrou para o mundo inteiro o quanto em diversos aspectos ele tem falhas, e tem falhas mesmo, né? Mas a gente nunca pode esquecer que os Estados Unidos ainda é o líder do mundo, né, economicamente falando, e que as coisas podem mudar num estalar de dedos, cara. Num estalar de dedos as coisas podem mudar. É num estalar de dedos que a gente vai ver uma realidade onde a Groenlândia de repente passa a ser um território americano ou território de exploração americana. Num estalar de dedo que a gente vai ver o Panamá de repente voltando ao controle dos americanos. É num estalar de dedo que a gente vai ver o Canadá sendo anexado como território americano, talvez como o 51º
Estado americano. Parece loucura isso aqui que eu tô dizendo, né? E eu não tô dizendo que eu concorde com o que o Trump tá falando, com as ameaças que ele tá fazendo, eu tô só avaliando a situação. Mas quando a gente vê esse tipo de bravata do Trump, esse tipo de discurso, de narrativa, pode ser só uma narrativa. O Trump, ele tem dessa, né? Ele mira na lua, atira lá, porque se acertar no teto, meu amigo, é lucro, o cara é negociador, tem toda aquela questão do background dele de real estate e tal, mas é um mundo tão maluco, a gente tá vendo tanta coisa maluca hoje, que eu não duvido não. Eu não duvido de mais nada, senhores. Não tem nada que eu duvide. Não tem nada que eu não acho que possa acontecer. E aí imagina que essa dinâmica mude em questão de 1 ou 2 anos. O que seria dos Estados Unidos se ele tivesse controle sobre a Groenlândia e se ele tivesse o Canadá anexado ao país? Imagina isso, que loucura. Acabou. De repente, aquele distanciamento que existia, que era quanto que é o PIB dos Estados Unidos hoje? Deve ser alguma coisa perto de 30 trilhões? O da China deve ser alguma coisa perto de 20 trilhões. Você vê que tem uma distância muito grande. Os Estados Unidos está produzindo muito mais valor do que a China, né? Mas o distanciamento vem diminuindo cada vez mais, porque a capacidade da China de se adequar é incrível, cara. E aí os caras conseguiram tudo isso, obviamente, copiando muito da tecnologia do Ocidente, né? A China sempre fez uma cópia barata daquilo que o Ocidente faz, né? Mas está chegando no momento onde eles estão começando a apresentar novas tecnologias que são deles. Isso vai se intensificar, a não ser que os Estados Unidos mostrem sua capacidade de reação. E aí, de novo, entrando na geopolítica, né? Eu acho que é exatamente isso que o Trump pretende fazer, ainda mais considerando que ele juntou ali um time de gente que é muito ligado em tecnologia, e com a ajuda desses caras, talvez a gente veja os Estados Unidos exercerem novamente papel de liderança do mundo. De novo, tô 100% confiante? Não estou 100% confiante. Confio no Elon Musk, cara? Cara, eu não confio mas nem um pouquinho no Elon Musk. Eu não confio, senhores, de verdade mesmo, eu não confio em ninguém. Eu confio em Jesus Cristo. Aqui na Terra eu não confio em ninguém, já foi dito, né? Maldito homem que confia no outro homem. Se você deposita a tua confiança ou o teu anseio de que o mundo seja melhor nas ações de outras pessoas, você vai quebrar a tua cara. É claro que a gente tem ideias que de repente corroboram com ideias de outras pessoas, é claro que a gente pode apoiar sim aquelas ideias que nós consideramos positivas, mas tenha sempre o pé atrás. Olha aqui pra mim, Batistinha, eu tenho que olhar pra frente. Tenha sempre um pé atrás com todo tipo de governante, tá bom? Lembra do que o Ronald Reagan falou: Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Então toda vez que um governante, seja ele um político carreirista, seja ele um homem de negócios, seja ele um tecnocrata, seja alguém apaixonado por robôs, te disser que eles podem resolver os seus problemas, não acreditem, tá? E olha aqui no meu olho, ó. Não olha não, que eu tenho que olhar pra frente. Nada de tecnologias que entrem dentro de você. Nada de transhumanismo. Você não precisa de nenhum atributo a mais para você ser melhor do que você já é. Você é uma criação perfeita. O teu Criador te fez de forma perfeita. Então não acredite na narrativa de que só porque daqui a alguns anos a gente vai ter uma população de humanoides maior do que a população de seres humanos, você precisa se hibridizar para que você consiga competir. Eu olho com bastante desconfiança para muitas coisas, mas também olho de forma muito positiva para muitas outras. Definitivamente, o caminho que a América estava tomando era muito desastroso. Muito desastroso. E se é pra gente cair, que a gente caia tentando pelo menos agir da forma correta, né? Ou fazer o que é mais certo, porque a cultura woke estava destruindo esse país aqui e finalmente isso praticamente já tá terminando, né? Porque, cara, isso vai mudar muito, assim. Eu acho que muita coisa vai se manter, mas muita coisa vai cair, e é por isso que todo mundo aqui tá... Todo mundo não, mas muita gente tá colocando esperança de que dias melhores virão. Eu afirmo para vocês, se a gente não estiver no final deste mundo, a gente está no final de uma era. A gente vai ver nesses próximos 4 anos um shift, uma mudança tão agressiva que quem não estiver psicologicamente preparado para poder absorver esse admirável ou não tão admirável assim mundo novo, essa pessoa não vai aguentar, cara, porque vai ser loucura. Vai ser doideiro o que a gente vai ver daqui pra frente. Eu só oro pra uma coisa, essa é a minha oração ao Senhor, que essas pessoas tenham temor. É isso que eu peço, temor a Deus, cara, é só isso que eu peço que elas tenham temor a Deus, é só isso. E é isso, senhores, eu quero ouvir a sua opinião. Vocês estão positivos? Vocês estão negativos? O que vocês acham do futuro? Eu sei que o Brasil também não tá fácil, né? Tem muita gente com bastante medo do que tá rolando no Brasil. E tem muita gente, como eu, decidindo viver
esse novo momento da história humana aqui de dentro dos Estados Unidos. Diz o que você achou aí, tem links importantes aqui na descrição. Tem o link da Move, muita gente não sabe, mas eu sou o fundador da Move, tá? E a Move é uma empresa criada para te ajudar com vistos de turismo, vistos de estudos. Se você quiser vir para cá conhecer o país, faz uma visita de reconhecimento, tenta estabelecer conexões, fazer negócios aqui, enxergar se você pode trazer seu business para cá ou não, ou se você enxerga alguma nova possibilidade de business aqui. Se você quiser tirar o visto de turismo, a gente pode te ajudar. Se você estiver pensando em visto de estudante para vir se qualificar aqui no país, seja para estudar o idioma inglês ou para fazer uma graduação, uma pós-graduação ou até mesmo um mestrado, inclusive podendo trabalhar legalmente desde o dia 1. No caso do mestrado, a gente tem programas como o Day One CPT que te permitem trabalhar legalmente aqui enquanto você está fazendo o teu mestrado híbrido, indo para a faculdade 2 vezes por mês, 1 vez por mês. É bem flexível, é bem interessante esse programa. Tem tudo aqui na descrição para você conversar com a gente. A gente te ajuda desde encontrar instituições aqui nos Estados Unidos que te aceitem e que tenham as características que você busca, até a própria aplicação, parte documental, simulações da entrevista para que você não escorregue na sua entrevista e entre para as estatísticas aí de negativas. Enfim, a gente faz um trabalho bem completo, é um time de mentores que te pega na mão e te traz rumo ao teu objetivo. E aí, obviamente, no futuro, você decidindo que é isso que você quer fazer, que você quer imigrar e morar aqui, existem diversos outros processos migratórios que você pode pedir através de ajustes de status, ou então voltando para o Brasil, fazendo sua entrevista até você retornar para cá como um Green Card Holder, tá bom? Último recado, deixe sempre o Brasil como teu plano B, ok? Presta atenção nisso, Batistinha. Deixa sempre o Brasil como teu plano B, faça como eu. Estados Unidos, plano A. Brasil, plano B. Assim você colhe os benefícios e você se protege do ônus de cada uma dessas duas nações. É sempre bom você ter mais do que uma possibilidade, tá bom? Não fecha só com um, nem com o outro. Fecha com os dois. Você pode estar com a tua geração de renda aqui, tua residência aqui no país, e você pode ter o Brasil como um plano B. Você não precisa rasgar seu passaporte brasileiro e abrir mão da sua cidadania americana, tá bom? Esse é o recado que eu tinha pra te dar. Me diga o que você achou. O vídeo ficou grande pra caramba. Enfim, deixa um like se você assistiu até agora. E como eu falei, comenta aí pra gente poder continuar a discussão nos comentários. Muito obrigado por assistir. Eu te vejo por aí e tchau, tchau.